Boa tarde, meus alunos, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui com vocês uma aula sobre geradores elétricos, tranquilo? E a gente vai resolver umas questões, depois eu vou disponibilizar o material para vocês aí, uma apostila. Então vamos lá. Vou apresentar aqui o slide. Então vamos começar aqui, né? A gente vai trabalhar gerador elétrico, né? E a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, né, definir para o aluno, o que é um gerador, né? O que é um gerador? A gente diz que um gerador ele não gera, né? O nome dele, na verdade, está incorreto, né? Que ele não gera energia, ele transforma a energia, né? Então, o que ele faz? Ele converte uma energia qualquer em energia elétrica, tá? Então, a função do gerador, na verdade, é transformar uma energia não elétrica, pode ser mecânica, pode ser química, pode ser térmica, em energia elétrica, tudo bem? Essa energia é fornecida às cargas, né, que constituem a corrente e que vai circular pelos circuitos lá, né? Tranquilo? Então, nós temos aqui um esqueminha aí para mostrar para vocês. Então, eu tenho uma energia qualquer, não elétrica, ela entra no gerador e esse gerador ele converte em duas partes, né? Uma parte em energia elétrica e uma parte em calor, porque ele dissipa também energia internamente devido à sua resistência interna. Tranquilo? Então, o gerador ele converte uma energia qualquer, uma energia não elétrica, em energia elétrica. Boa tarde aos alunos que chegaram agora aí. Tá? Então, a gente está tratando de gerador aqui. Aí eu falei o seguinte, o gerador, ele converte uma energia qualquer em energia elétrica. O nome dele é gerador, mas não é um nome muito feliz que escolheram, porque ele não gera energia, na verdade ele transforma, ele pega uma energia qualquer e transforma em energia elétrica. Né? Na casa de vocês, com certeza vocês têm algum gerador aí, vocês vão já saber. Tá? Então, a energia não elétrica será convertida em energia elétrica, depende do tipo de gerador, né? A gente tem vários tipos de gerador, vou mostrar para vocês aqui, olha lá, alguns exemplos, né? Por exemplo, a energia química, né? O gerador pode converter energia química em energia elétrica, como uma bateria, uma pilha, tudo bem? Tá? Então, esse gerador aqui eu vou chamar de gerador químico. Então, ele converte energia química em energia elétrica. Tranquilo? Aí tem uma bateria de carro, uma pilha, né? Uma bateria, de celular também, tá? Gerador mecânico, eletromecânico, ele converte energia mecânica em energia elétrica, como, por exemplo, o dínamo, né, de bicicleta aqui, e o gerador nas usinas hidrelétricas, como a de Tucuruí. Tranquilo? Outro exemplo aqui, né? O gerador, ele pode converter energia luminosa, como as células nos painéis fotovoltaicos. Não é isso? Tem aluno querendo entrar aqui? Não, né? Pode entrar direto pelo e-mail lá, aí não precisa pedir autorização, né? Tudo bem? Então, outro tipo de gerador é o gerador que transforma energia luminosa em energia elétrica, né? Como, por exemplo, uma calculadora solar, né, que usa energia solar, aqui as placas, né, os painéis solares. Tranquilo aí? Tá. Aí vamos falar aqui um pouquinho sobre as características do gerador. Todo gerador é caracterizado por duas grandezas, não é isso? A sua força eletromotriz, que também não é uma força, na verdade, é uma tensão elétrica, uma DDP, tá? E a sua resistência interna, porque dentro do gerador, quando a corrente o percorre, ela encontra uma certa resistência também, tá? Então, não é livre
para as cargas. O gerador, ele apresenta uma resistência interna também. Então, a força eletromotriz, que na verdade é uma DDP, a gente vai representar por essa letra E, e a resistência interna do gerador por esse R minúsculo. Como é uma resistência, ela é medida em ohms. E a força eletromotriz, que não é uma força, ela é uma voltagem, ela vai ser medida em volts. Tudo bem? Tranquilo? Aí eu coloquei assim para vocês, olha lá. A força eletromotriz indica a quantidade de energia não elétrica que vai ser convertida em energia elétrica por unidade de carga, que é através do gerador. Já a resistência interna, né, de um gerador deve ser o fato do gerador ser fabricado com materiais condutores. Tranquilo? Beleza? Se tiver alguma dúvida, aí vocês perguntam. Tá? Aqui. Uma relaçãozinha aqui, né? Como 1 volt é 1 joule por coulomb, podemos concluir que se uma bateria de carro, né, tem força eletromotriz, quando aparecer esse FEM aqui, significa força eletromotriz. Então, como a bateria de carro tem força eletromotriz igual a 12 volts, certo? Significa que para cada coulomb de carga elétrica que atravessa a bateria, teremos 12 joules de energia química convertida em 12 joules de energia elétrica, tá? Então, a relação é essa aqui, ó, 1 volt é 1 joule por coulomb, tá? 1 joule por coulomb. Então, se eu tenho 12 volts, significa 12 joules, né? Para cada coulomb de carga. Tudo bem? Vamos considerar um circuito elétrico simples como este aqui, olha lá. Aqui eu tenho uma pilha, né? Que é um gerador, e eu tenho uma lâmpada. Perceba que a corrente ela sai do polo positivo, como eu já falei em outras aulas para vocês, né? Sentido convencional, atravessa aqui a lâmpada, e aí a energia química que estava armazenada aqui vai ser convertida em energia luminosa aqui na lâmpada. E uma parte em calor no circuito, porque perde energia aqui no circuito. Tudo bem? Tá? Aí eu coloquei assim, olha lá. Em um gerador, por exemplo, uma pilha, a corrente elétrica aí circula do polo negativo para o positivo. Dentro da pilha é do negativo para o positivo. Mas aqui fora é do positivo para o negativo. Dá uma olhada. Tá? Então, a corrente ela sai do polo positivo. Ele está falando aqui o seguinte. Dentro da pilha, ela entra no negativo e sai do positivo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Como é que a gente vai representar esse gerador aí, tá? Numa prova de vestibular. Como é que cai isso aí para vocês? Olha lá. Tem uma pilha, ela tem um polo positivo, um polo negativo. Os extremos da pilha tem uma diferença de potencial, uma tensão, uma DDP, como você queira chamar, que é representado por essa letra U aqui. Tudo bem? E aí, numa prova, é claro que não vai vir um desenho de uma pilha, vai vir assim, ó. Mas significa pilha isso aqui. Perceba que tem o polo positivo, o polo negativo. E dentro da pilha tem uma resistência, que eu já falei para vocês, que é aquela resistência interna, que é representada por R minúsculo. Tudo bem? Tranquilo? Então, a corrente dentro do gerador é do polo negativo para o polo positivo. E aqui fora, nós temos a diferença de potencial, que é esse U. Esse E é a força eletromotriz, que é a voltagem total do gerador. Tudo bem aí, galera? Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Alguma pergunta? Ninguém digitou nada ainda? Estão entendendo o que eu estou falando? Nenhuma pergunta. Pedro. E os outros aí? Tranquila, Tainá e a Aline? Cadê minha amiga Aline? Tá aí? Podemos prosseguir? Ó, tá aí, ó, pessoal de vigia, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Se o gerador, galera, eu falei para vocês, dá uma olhada de novo aqui na figura. Todo gerador, ele apresenta uma resistência dentro dele, porque ele não é feito de um material supercondutor, né? Então, ele tem uma resistência interna aqui. Mas se eu tiver um gerador que ele pudesse ser perfeito, sem resistência, né? Ele seria chamado de gerador ideal, que a resistência seria zero. A gente, por enquanto, está trabalhando com um gerador
real, que é aquele que a resistência dele não é zero, é diferente de zero. Dá uma olhada aqui em cima. E aí tem uma equação, uma fórmula que é chamada de equação do gerador, tá? Só um instante aqui. Então, essa fórmula aqui é chamada de equação do gerador, tá? É chamada de equação do gerador. U igual a E menos RI. Quem é esse U? É a DDP, a voltagem lá fora. Tudo bem? Esse E é a força eletromotriz, que é a voltagem total, menos Rzinho, a resistência interna do gerador. Esse I é a corrente, tá? Aqui é a equação do gerador. Para um gerador ideal, o que seria um gerador ideal? É aquele que não tem resistência, que a corrente vai atravessar ele e não vai ser perdido nada da energia dele. Toda a energia lá dentro vai ser fornecida para você usar no seu controle remoto, no seu celular, né? No seu carro. Lembra que o gerador é uma bateria, uma pilha, né? Tudo bem? Então, se a resistência for zero, olha para cá para essa fórmula aqui, para te entender mais, né? Se essa resistência for zero, quando eu jogar zero nessa fórmula aqui, esse trecho aqui vai dar zero, olha. Essa parte aqui vai ficar zero vezes o I, vai dar zero. Então, vai ficar U igual a E. Então, quando o gerador ele for ideal, numa questão, ele vai dizer para ti se ele é ideal ou se ele é um gerador comum. A DDP ela é igual à força eletromotriz. Tudo bem? Aí tem um gráfico que a gente chama de curva característica do gerador. De novo, a fórmula do gerador, a equação do gerador aqui, olha lá. Dá uma olhada. U igual a E menos RI. Tudo bem? Se vocês olharem para essa fórmula, vocês vão lembrar de matemática e vão lembrar que isso é uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau. E o gráfico é uma reta. Lá das aulas de matemática. Tudo bem? Então, U é igual a E menos RI. Como tem um sinal negativo aqui, lembra que o professor de matemática fala, quando é positivo o coeficiente, a reta é crescente. Quando o coeficiente é negativo, a reta é decrescente. Então, esse gráfico aqui do gerador, né, ele é decrescente por causa desse sinal de menos aqui. Tudo bem? É uma reta porque é uma função do primeiro grau. E essa reta ela é decrescente por causa desse sinal de menos. Tranquilo aqui? Tudo bem? Observe que a máxima tensão U é obtida quando a corrente é igual a zero, que é esse ponto aqui que ele está se referindo, olha lá. Quando é a máxima tensão, é quando o gerador não está ligado, não está percorrido por corrente, porque à medida que você liga ele começa a ser percorrido pela corrente, a DDP vai diminuindo, porque uma parte é perdida lá dentro naquela resistência interna. Esse Rzinho aqui. Então, o gráfico, numa prova de vestibular do Enem para vocês, marque o gráfico do gerador. É uma reta decrescente, passando por esses dois pontos. Esse ponto que é a força eletromotriz, e esse que está ICC, chamada corrente de curto-circuito. A gente vai já ver aqui um gerador em curto-circuito. Tá? Não se preocupe ainda. Tudo bem? Tá. Nessa situação, né? U igual a E menos RI. Lembra que ele está se referindo à situação onde a corrente é zero. Então, se eu jogar zero aqui, o U é igual a E. É o que tu vê aqui no gráfico, de volta, olha lá. U é igual a E. Acho que tem alguém querendo entrar aqui para assistir a aula. Tudo bem? Então, bem aqui, ó, U igual a E, quando a corrente é zero. Se eu jogar zero aqui na corrente, eu vou ter U igual a E. Tudo bem? Tá? Observe também que quando a tensão é nula, a corrente I é máxima, é chamada de corrente de curto-circuito, que é o que eu falei para vocês agora há pouco lá embaixo, né? Então, quando a DDP é zero, posso voltar no gráfico lá para ti, olha lá, vamos voltar no gráfico aqui. Aqui, quem é que é zero nesse ponto? É o I, é o eixo X, né? E nesse ponto aqui, que eu chamei de corrente de curto-circuito, quem vai ser zero vai ser o U. Se tu projetar para cá, ó, tá certinho na direção da origem. Tá? Então, quando a DDP for zero, tu vai jogar o zero agora aqui, ó, no lugar desse U. Vamos lá fazer a conta. Se eu jogar zero bem aqui na fórmula, eu vou ter E igual, zero igual a E menos RI. Esse I eu vou chamar corrente de curto-circuito. O que o cara fez aí? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá. Calma, né? Não tá menos RI aqui,
Eu vou pegar esse menos RI e vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar R vezes o I igual ao E, olha lá. Eu só passei esse trecho negativo para o outro lado. E aí, como eu quero a corrente, esse R que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar E sobre R, tá bem aqui, ó. Então, se eu quero calcular a corrente de curto-circuito, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a força eletromotriz pela resistência interna. Tudo bem? Tá? Entenderam aí? Respondam aí. Sim. Que mais? Vocês já receberam o chip, né? Lá na escola de vocês? Então, tá bom esse chip, dá para acompanhar bacana, né? Acho que é da Claro e tal. 4G, né? Não vão gastar a internet assistindo série, viu? Eu tô de olho em vocês, é para assistir as aulas. Viu? Não tá bacana, não? Mas dá para assistir, né? Eu já vi alguém falando bem, Pedro, desse chip aí, dizendo que era 4G, que era bacana. Mas enfim, dando para assistir, tá dando para usar. É uma forra, né? Então vamos lá. Quando eu tenho um circuito aqui, não se espantem com esse circuito aqui, ele não é difícil. Vocês prestarem atenção, vocês vão ver que isso aqui é uma pilha ligada numa lâmpada. É só isso, tá? Isso aqui é uma pilha ligada numa lâmpada. Olha lá. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Isso aparece aqui, né? Olha, esse desenho que tem lá, ó, tudo bem? Lembra que o gerador vai ser representado dessa forma aqui. Aí, o que ele fez lá? Ele só ligou um outro dispositivo aqui. Aí chamou de R, uma resistência. O que ele fez foi isso, olha lá. Aí ligou aqui as pontas. Como se eu tivesse ligado um fio aqui com uma lâmpada nele. Com uma lâmpada bem aqui, ó. Tá? Aí ele chama de R aqui, olha lá. Tudo bem? O pessoal entra depois, eu tenho que parar a aula aqui, sair do slide para autorizar eles a entrar. E não entro no horário que é para entrar, que é 5 horas. Tudo bem? Vou voltar lá de novo. Olha lá. O que ele está fazendo lá é ligar um dispositivo nessa pilha. Pode ser uma lâmpada, não é isso? Pode ser um ferro elétrico, pode ser qualquer coisa. Um resistor, tá? Então, é isso que ele está fazendo naquele slide lá. Vamos para lá de novo. Agora tu já vai olhar sem medo para ele. O desenho lá, olha lá. Isso aqui, ó. Então, aqui embaixo tá a pilha. Tudo bem? Olha lá. Aqui embaixo eu vou desenhar aqui a pilha para te ficar sem medo. Esse cara tá passando uma coisa difícil. Não, é fácil. Olha aqui. Isso aqui é a pilha. Tudo bem? Aí eu liguei nos extremos da pilha um fio com alguma coisa aqui. Pode ser uma lâmpada. Beleza? E nos extremos dessa pilha, lembra, tem uma DDP que eu chamo de U. Tá? Tudo bem? Entenderam aí o desenho agora? Que ele está fazendo? É um circuito constituído de um gerador e um resistor. Esse resistor pode ser uma lâmpada, pode ser um ferro elétrico, pode ser uma TV, alguma coisa que eu liguei. Entenderam aí, galera? Isso aí, posso prosseguir? Falem aí comigo. Tranquilo, né? Então vamos lá. Olha lá.
Nos terminais do resistor aqui, da lâmpada, né? Eu vou aplicar aquela lei de Ohm lá, U igual a RI. Tudo bem? Aquela fórmula que a gente já estudou lá, a primeira lei de Ohm. U igual a RI. Nesses dois pontos aqui, ó. Ele não está ligado nesses dois pontos. Então, eu posso aplicar para ele esse U aqui igual a RI. E o gerador também está ligado nesses dois pontos. Só que para o gerador, a fórmula é a equação do gerador. Que é essa outra equação aqui, que a gente já viu na aula de hoje. U igual a E menos RI. Tá? Como esse U é igual, o que ele fez? Ele igualou essas duas fórmulas. Então, vai ficar Rzão I igual a E menos RI. Está bem aqui embaixo. O que ele fez aí foi igualar. Como é a mesma voltagem, né? Ele fez aqui, ó. U igual a U. Aí esse U aqui é esse daqui, ó. Aí ele colocou R vezes o I. Esse outro U é esse daqui de baixo. É E menos RI. Aí ele fez uma manipulação aqui só para dizer para ti que tu pode calcular essa corrente quando eu tenho uma pilha e uma lâmpada dessa forma aqui. E sobre a soma das resistências, porque como essas resistências estão em série, a gente soma, né, galera? Lembra que em série, na aula passada, eu falei que soma a resistência, né? Então, na verdade, essa fórmula aqui é essa mesma aqui. U igual a R vezes I. Bora entender? Bora enxergar isso aqui? Essa fórmula aqui é essa mesma. Só que no lugar do U é esse Ezão, né? Se tu isolar esse I aqui, tu não vai passar a resistência dividindo. Se tu fosse calcular com essa fórmula aqui, mandasse tu calcular alguma coisa com a corrente, aí você colocaria o U e passaria o R dividindo. Olha para essa fórmula aí e vê se não está a mesma coisa. O U sobre R dividindo. Ah, professor, mas aqui tem dois R somando. É porque ficaria em série, né? Aí quando está em série, o que eu faço com as resistências? Fui descobrir a resistência equivalente. Eu somo. Tá? Então, numa questão de gerador, vocês têm que se acostumar com esse símbolo aqui, ó. Esse E, que ele representa a voltagem total, a DDP total. Aí Rzão mais Rzinho, quantos resistores eu tiver aqui, eu vou somar. Vai ficar tudo em série. Tudo bem? Se tiver em paralelo, tu usa a regra de paralelo. Deu para entender? Aqui a associação eu não vou falar hoje, vou só resolver umas questões aqui para vocês agora. Vamos lá. Vamos fazer umas questões aqui para ver se fica claro na cabeça de vocês. Olha lá, caiu no Enem essa. Então é importante. Olha lá. Na figura está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Pensa na usina hidrelétrica de Tucuruí, tá? Analisando o esquema, é possível identificar o que se trata de que tipo de usina. Olha lá. A água, lembra que tem uma barragem lá, né? E a água desce, quando ela desce, faz girar essa turbina. E o giro dessa turbina converte a energia mecânica aqui, que é energia cinética, né? Energia potencial, energia mecânica aqui, em energia cinética aqui desse gerador. Quando ele gira, aí converte energia elétrica. Então, a energia que vem da tua casa, lá na tomada que tem na tua casa, ela vem lá de Tucuruí e ela é produzida dessa forma aqui. Ela é transformada dessa forma, né? Tem uma barragem com uma certa altura lá, quando a água desce, ela gira gigantescas turbinas. O giro dessas turbinas movimenta ímãs aqui, tá? Lembra da energia cinética lá do primeiro ano? mv quadrado sobre 2, movimento, né? E isso converte em energia elétrica. Tudo bem? Aí ele quer saber que tipo de usina. Eu explicando aqui para ti, eu já dei até a resposta. Qual vocês marcariam aí? Dá uma olhada nas alternativas. A, B, C, D ou E? Qual é que tu marca aí? B.
Hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água, não é isso? Tá aí a resposta. Hidrelétrica, letra B, né? Porque faz uso da energia cinética. Isso caiu no Enem, gente. Isso daí, sem cálculo, sem nada, só teoria. Questão fácil. Tudo bem? Posso passar outra? Tá bom, então vamos lá para outra. Aqui tem um gráfico e tem um circuito. Temos a seguir uma curva característica de um gerador que a gente já viu que é decrescente, já sabe por quê, né? E um circuito simples em que esse gerador alimenta um resistor. Esse gerador aqui, ó, tá aqui a pilha. É o mesmo desenho que a gente viu agora há pouco, só que agora ele está em pé, né? Então temos a seguir a curva característica de um gerador e um circuito simples em que esse gerador alimenta um resistor de resistência R. Perceba que a força eletromotriz é aquele E, ele vale 20 aqui nesse problema. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o E. E esse 10 ampere é aquela corrente de curto-circuito que a gente viu agora há pouco aí, que eu chamei de ICC, né? Corrente de curto-circuito. Pronto, tá aí, ó. Tudo bem? Vamos ver o que ele quer aqui. Determine, letra A equação do gerador. Letra B, a intensidade corrente no circuito. Se aquela resistência lá que tu viu, Rzão, valer igual a 3 ohms. Tá? Então, volta aqui no desenho. Se essa resistência aqui é R vale 3. Tudo bem? Então, vamos fazer a conta aqui, olha lá. Temos que U igual a E menos RI, que é a equação do gerador. Não é isso, galera? Quando a corrente é zero, que é aquele caso lá em cima, eu falei para ti que o E vale 20. Então, tu vai substituir bem aqui no E. Olha lá. Vai substituir bem aqui o 20, olha. Tá? E quando U vale zero, tu vai calcular a corrente pela corrente de curto-circuito. Não é isso? I é igual a E sobre R. Só que essa corrente de curto-circuito ele deu lá, que foi 10, que eu até marquei. Esse E vale 20, a gente vai descobrir o R. Então, na verdade, para a gente montar a equação do gerador, a gente precisa das duas constantes. Por isso que ele calculou aqui. Ó. Primeiro calculou o E, quando o I vale zero, aí deu 20. Aí depois ele fez o U igual a zero. E aí ele achou o R. Tendo o E e o R, é só substituir aqui nessa fórmula, e aí tu vai ter a equação do gerador. Como o U vale 20, e esse R vale 2, ficou U igual a 20 menos 2I. Não é para resolver nada, é só para deixar a equação do gerador que ele pediu. Na letra B, o que, que ele está pedindo lá para gente? E igual a o REC vezes o I, não é isso? Na verdade, a gente pode usar logo esse cara aqui direto, aquela equação que eu te dei agora há pouco lá, né? I igual a E sobre Rzão mais Rzinho. Esse E tá aqui em cima, valeu 20. O Rzão, ele disse que vale 3 e o Rzinho tu calculou aqui, vale 2. Vai ficar 20 dividido por 3 mais 2. Ou seja, vai ficar 20 dividido por 5. Ou seja, quanto é 20 dividido por 5? Aqui, ó. Vai dar 4. Tudo bem? Deu para entender essa questão aí? Respondam aí, por favor. Deu para entender essa? Sim. Entendeu, Aline? Das tais aí, Aline? Tá.
Tem outra aqui? Tem outra parecida, olha lá. No circuito representado na figura, calcule. Então, tem um circuito aqui, né? Lembra de novo que isso aqui é a pilha, isso aqui é o gerador, não se preocupa com o desenho. Isso aqui é uma lâmpada, alguma coisa lá fora, tá? Então, a força eletromotriz é 12, a resistência interna, que é aquele Ezinho, deixa eu escrever aqui de novo para vocês. Sempre faça isso, que aí vocês entendem mais fácil. Esse aqui é o E, esse aqui é o Rzinho. Olha lá. Tá? Esse aqui é o Rzão. Esse aqui é o Rzão. E tá aí os valores para ti aí. Ele quer que tu calcule a corrente na letra A, na letra B ele quer a DDP, a U. É isso? Entre os terminais. Então vamos lá. Ele quer a corrente. Então vai ficar E igual a REC vezes o I. Tá? Quem é esse REC, professor? É a resistência equivalente. Mas não tem 6 lá, professor. Por que ele botou 6 aqui? Vamos voltar lá para te entender. Quanto vale esse Rzinho aqui, galera? Não vale meio? Quanto vale o Rzão aqui? Não vale 5,5? Então, como eles estão em série, ó, quando a corrente sai daqui, né, ela percorre esse circuito, só tem um caminho, ela está em série. Então, ele somou Rzinho mais Rzão, chamou de REC isso. Tá? Ou seja, esse REC aí que apareceu lá já é o resistor equivalente desses dois, do Rzão e do Rzinho. Ele só somou. Tá? E somou o Rzinho mais o Rzão. Olha lá. Aí ficou meio mais 5,5, deu 6. Por isso que aparece 6 aqui, ó. Tudo bem? E aí passa dividindo esses 6, né? Então vai ficar 12 dividido por 6, vai dar 2. Na letra B, ele quer a DDP. U igual a R vezes I. Eu aplico a lei de Ohm aqui, né? Então vai ficar... Esse R não é o REC. Esse R é o Rzão lá, que é 5,5, tá? Aí ficou 5,5 vezes o 2 que eu achei aqui. 5,5 vezes 2 dá 11. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Acho que no início você estava pensando que a aula ia ser difícil, né? Gerador, não. É tranquilo isso aqui. Deu para entender? Posso fazer mais uma para encerrar a aula? Só mais essa aqui. Uma pilha tem uma força eletromotriz de 1,5 volts. Quem é a força eletromotriz, professor? É aquele E. É aquele E lá que representa a voltagem, tá? 1,5 volts. Resistência interna é o Rzinho, 0,1. Se ela for ligada a uma lâmpada igual a 0,4 de resistência, qual será a DDP? Mesma coisa da questão anterior. Lembra que eu vou somar isso aqui, porque está em série essa resistência? Olha lá. E é igual a REC vezes o I. Então, a DDP, a força eletromotriz, ele te deu 1,5. Um é 0,1, o outro é 0,4. Quanto é 0,1 mais 0,4 de resistência? 0,5. E aí eu passo 0,5 dividindo, vou achar a corrente, que é quanto? 3 amperes, né? 1,5 dividido por meio dá 3. Tranquilo? Aí, calcular a DDP agora que ele pediu. U igual a Rzão vezes o I. Lembra que o Rzão não é o REC, não vai dar meio. É aquele Rzão que tem lá, que é 0,4. Vezes a corrente, que é 3, que tu achou aqui. 0,4 vezes 3 dá 1,2. Então, a DDP, a voltagem aí é 1,2. Tranquilo? Entenderam aí, galera? Eu vou fazer um resumo disso aqui, uma apostila com as fórmulas, com resuminho para vocês. E umas questões aí mando para vocês, tá bom?
Aí pode fazer lá depois e me manda. Que bom, Tainá, fico feliz que você aprendeu. Tá? Mesmo assim, tu pode assistir essa aula depois que eu vou baixar ela. Tá gravando aqui, né? Aí eu vou baixar e vou disponibilizar para vocês ficarem assistindo quando quiser. Tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês, pela atenção, tá? Eu dou sempre uma semana para te entregar, né? Só para semana. Amanhã é dia do professor, então não vai ter nenhuma aula. Pode me entregar quando quiser. Até na próxima aula. Se você não acha melhor assim pelo WhatsApp? Interromper a gravação aqui.